Tudo bem, senhoras e senhores? Começando mais uma edição do Livecast, edição de número 4 de 2023. Prazer muito grande tê-los aqui ao meu lado, o Lúcio Mancini. Beleza, Lucião? Segunda na sequência. Cada episódio na sequência. Já emendou. Tá virando rotina. E o Alex e o Scu sumiram do nosso... O público pediu mais presença minha. Você disparou, né, Charlie? Um abraço para todo mundo que tá aqui, seu host Henrique Gasperoni. Prazer muito grande tê-los conosco. Galera que tá acompanhando a gente, não esqueçam de compartilhar, deixar like. E muito obrigado pela galera que adiciona a gente lá no LinkedIn depois, fala que escutou, acompanhando. Obrigado pelo feedback, super bacana. Hoje nós temos um convidado para lá de especial, internacional, né? Sempre. Internacional, então o pessoal que tiver dificuldade com a tradução simultânea aqui, né? Pode usar a função legenda aí do podcast. Legenda do podcast, brincadeira, pessoal. O convidado é internacional, mas fala português. Antônio Forjas, que é Head de Lifecycle Sports Transactional da Amazon Prime Video. Tudo bem? Tudo bom, cara? Beleza, Antônio. Tudo bem? Vou estar aqui com vocês. Bom, eu começo por dizer que se não entenderem, eu não posso fazer nada. Porque eu já tento mudar um pouco o meu vocabulário, mas o sotaque, eu sempre pensei, se eu tiver filhos no Brasil, eu quero-los a falar português, de Portugal. Portanto, não vou trocar o sotaque para garantir que isso pelo menos se preserva. Que mantenha o nosso português ali. Ah, mas que legal. Seja bem-vindo aqui. Obrigado. Conta um pouco pra gente como é que é o desafio, como é que você que atua há tanto tempo numa área totalmente nova, um mercado de streaming, você já atua agora na Amazon Prime, mas já tem uma larga experiência. Como é que foi a sua carreira e onde você... como é que você se apaixonou por esse mercado maluco de streaming? Olha, foi meio por acidente, apesar de eu achar que o mercado é incrível, porque ele está em constante revolução. Eu, em garoto, eu queria ser jogador de futebol, como todo garoto, não é? Mas inclusive eu jogava nas camadas jovens de uns times em Portugal. Então jogava bem. Jogava ok, assim. Se eu jogasse bem, eu teria virado profissional. Não estava aqui, mas era ruim demais. Estamos nem perto de jogar na categoria de base. Mas jogava lá, depois decidi... O meu pai sempre me incentivou muito a sair de Portugal. Eu estava numa escola francesa em Portugal e por isso sempre tive esse incentivo de sair e ver outras coisas. Portugal é um país de canto, um país muito pequenino e por isso eu queria explorar um pouco o mundo e decidi ir para Barcelona fazer criminologia, porque o meu segundo sonho era ser o James Bond quando tinha 17, 18 anos, porque achava que era o perfeito o equilíbrio entre o físico e o mental e portanto lá fui. E quando cheguei houve uma professora que em catalão, que eu não entendia nada, me disse: se vocês acham que estou aqui para ser James Bond e CIA, esqueçam da história, porque isto aqui é para apoio a vítimas social, é trabalho social. E eu pensei, pronto, então... Como acabar com o sonho? Acho que não é para mim. E portanto, segui os meus estudos, que era uma escola internacional, vivi nos Estados Unidos, vivi em Espanha, e pouco a pouco entrei pela primeira vez num grupo chamado Grupo Bertelsmann, que tinha o American Idol e o X Factor, fiz lá um estágio, e depois mudei-me para Londres, e em Londres comecei a fazer o meu mestrado e entrei em primeiro lugar em retenção e em CRM. Ou seja, comecei a trabalhar com na Samsung, onde trabalhava muito próximo da Salesforce, e portanto comecei a ganhar esse gosto para entender pipeline, para entender como é que a gente fala com o nosso cliente, para ter essa visão customer-centric em primeiro lugar. E depois, entre experiências que eu já tinha vivido aqui no Brasil, de estágios e tudo mais, fui convidado para vir agarrar o projeto do Globoplay em 2018, que havia um relançamento do projeto pela parte da Globo, e aí apaixonei-me um pouco pela indústria e a minha mãe já trabalhava também em mídia e entretenimento e, portanto, tudo fazia sentido, dava para casar a questão do CRM, do consumidor, trabalho digital, vendas ao consumidor, que é uma coisa que eu gosto muito, e pronto, foi assim que eu caí. Entretanto não saí mais, não sou super apegado à indústria especificamente, mas estou amando a viagem até agora. E quando você coloca que você trabalha diretamente com a questão de engajamento, né? A gente percebe que o mercado de streaming é um mercado que... Eu me lembro que eu assinava a TV a cabo e ficava bravo, que eu falava, poxa, eu tenho que pagar... Eu assisto 3 canais e tenho que pagar por todos. Eu reclamava disso, aí eu pensava, sabe? Não, mas vai chegar uma hora que vai ter um streaming aqui que eu vou assinar e vai ter tudo que eu quero. Aí o que aconteceu, agora no final de contas eu cancelei minha TV a cabo, mas eu pago 12 streamings. Exatamente. É um mercado que teve a gente teve uma barreira inicial de acesso, né, de tecnologia, para você ter ali todo
do software tal, que dava play, o streaming e tal, mas hoje em dia a gente viu que a tecnologia não é mais uma barreira de acesso, e sim o conteúdo, né? Como é que é o desafio de tentar se diferenciar num mercado tão competitivo, né? Tem muita coisa aí, acho que tem muitas variáveis. Obviamente, eu acho que tudo começa no consumidor, não é? E, portanto, você falou bem, quais são as barreiras para o consumidor para ele poder assistir ao conteúdo favorito dele? Eu acho que tem algumas componentes, depende do país, muitas vezes. Por exemplo, no Brasil, como é que a gente penetra o Brasil e não só o público AB? Como é que a gente fala com o cara? Como é que a gente se comunica? Como é que a gente se torna localmente relevante em termos da cultura brasileira? E, portanto, tudo parte daí. A gente tem que ouvir o consumidor, entender o que é que ele espera e exige do nosso produto. O nosso produto tem que tentar acompanhar, tanto em termos de conteúdo como em termos de tecnologia, porque hoje a exigência à volta da tecnologia ela é tão grande da parte do consumidor que não basta ter lá uma série muito boa. Tem que ter uma série muito boa e tem que ter uma facilidade de assinatura, uma facilidade de navegação, uma facilidade de descobrir novo conteúdo que se justifique. E depois, parece-me que hoje, eu gosto muito dessa analogia do ter que pagar por muitos canais, e aí posso estar sendo um pouco enviesado pelo lugar onde eu trabalho, mas pouco a pouco acho que estamos a assistir a uma reaproximação de todos estes serviços de streaming, e eles estão pouco a pouco voltando a emergir. Vimos com a Disney e a Fox, vimos com a Discovery e a Warner, começamos a ver vários movimentos nesse sentido, e por isso eu acredito que atingimos meio que um pico de proliferação de serviços e pouco a pouco vamos começar a ver uma aproximação. Para além disso, em relação particularmente ao modelo de TV por assinatura, hoje tem players como a Amazon, onde você, em cima da sua assinatura de Prime, você pode pagar por canais adicionais. E é à la carte, ou seja, tem toda a facilidade do streaming de cancelar, voltar, controle sobre aquilo que você está gastando e não ter que assinar 100 canais para poder assistir a 3, mas, ao mesmo tempo, entrega muito dessa capacidade de, num só lugar, poder assistir um pouco a tudo aquilo que você gosta. E a Amazon, eu acho que é quase obrigatória ter, sabe? Porque é tão... Bom, era R$ 9,90. Né, aumentou agora para R$ 14,90 e tal, mas mesmo assim, só pelo serviço de você já ter o Prime nos fretes grátis, assim, a Amazon é quase que, sei lá, esse aqui não tem como... Tenho que dizer isso mais alto aí no podcast. a gente tem um trabalho, eu uma vez mais eu sou enviesado, mas eu custa-me crer que existe algum produto com tanto valor como a assinatura Prime aqui no Brasil, porque realmente é um preço muito acessível e tem um acesso a uma quantidade de benefícios muito grande. Sim. O que a gente tem que fazer melhor é como é que a gente conta essa história, como é que a gente mostra ao brasileiro que ele tem isso tudo. Porque muitos deles assinam por conta do Twitch, por conta do frete grátis. A gente estava falando aqui em off que você é um subscritor de compras. E, portanto, outras pessoas são só Prime Video. E, portanto, como é que a gente mostra que realmente tem esse valor mais profundo na assinatura? Isso acho que se as pessoas todas tivessem essa ciência, claramente ficariam ainda mais entusiasmadas com o nosso serviço. E dentro desse processo de engajamento, né, uma das novas dificuldades dentro das milhares que tem para engajar um cliente, seja no ato da compra e tal, são as distrações que existem, né? Então, o cara tá recebendo um WhatsApp, ele tá no celular, ele tá vendo a série e tal. Como é que é o dia a dia para monitorar as novas distrações aí que existem, né? O que atrapalha o ciclo de vida dentro desse cliente? O que vocês fazem para dar uma dica legal para quem está ouvindo a gente aí? O que vocês estão fazendo por lá? Olha, eu acho sempre que a lógica é a mesma. Começa no consumidor. E se o consumidor hoje está mais... a atenção dele está mais dispersa, a gente tem que se adaptar a isso. A gente não deve... Ninguém deve assumir, nenhuma empresa deve assumir que pode controlar a jornada do consumidor. O consumidor tem a sua jornada e a empresa tem que adaptar a sua jornada de modo a que ele possa navegar nela. Portanto, seja a forma como a gente distribui conteúdo, seja a forma como a gente comunica nas redes, o tipo de redes sociais que a gente utiliza, seja aceitar que exista um zapping e uma mudança hoje da televisão para o celular, para o WhatsApp, e que as pessoas estão menos atentas. Dou sempre este exemplo. A minha mulher e eu várias vezes estamos vendo um filme e o filme tem 90 minutos e tem vários filmes que ela acaba, se eu fizesse uma conta, ela esteve olhando para a tela 10 minutos. No final do filme, típica coisa, não é?
que eu acho que é muito comum. Eu digo, Inês, não viste o filme? Eu queria que víssemos o filme juntos. Não, eu vi tudo. Eu estava vendo. Porque para ela ver é aquilo. A experiência dela é estar no celular e estar no computador e estar fazendo outras coisas e ao mesmo tempo entender e ter prazer a ver esse conteúdo. E por isso, não só a gente tem que aceitar essas formas, ainda ontem teve aquela fotografia do LeBron James a marcar a bater o recorde de pontos na NBA, e tem aquela fotografia que é muito icónica, que puseram do lado do Michael Jordan nos anos 90, quando o Michael Jordan marca um ponto crítico e toda a bancada está de pé assim e aos saltos e não sei o quê, porque não havia smartphones. Cara, nesta fotografia, não sei se vocês já viram, mas assim, a fotografia por trás é um mar de gente nos celulares, todo mundo com ar sério. E tem um cara que não tem o celular, que é o Phil Knight, que é o fundador da Nike, que eu acho bastante interessante, parece quase poético. Sim. Mas a verdade é que se as pessoas querem aquilo, cara, quem sou eu? Posso ter uma opinião pessoal, mas assim, as pessoas querem capturar aquilo para a vida delas, querem ter aquela experiência. Elas pagaram o ingresso pensando em postar aquilo no Instagram, na verdade, né? Difícil julgar. Mas é uma foto emblemática, porque ela chega a ser até impactante, porque é um mar de celular, assim, os filhos do LeBron com o celular. A quantidade de conversas que eu tenho com a minha mulher sobre o tema, porque ela é muito mais nas redes, eu sou mais distante, e é tipo, como é que a gente realmente vive a experiência? É viver a experiência quando vives a partir de uma câmara? Cara, para muita gente é, e isso é o que importa, sabes? Tipo, as pessoas têm que estar bem com elas mesmas e pronto. Eu acho que essa é uma questão interessante, né, para quem está acompanhando a gente. É olhar o seu negócio e pensar pelo aspecto do cliente, colocar o cliente em primeiro lugar e entender, tá bom, o mercado, isso, e assuma, né, que agora o número de distrações é gigante. Vou dar um exemplo, a gente aqui numa aula, né? Eu me lembro antigamente que você estava numa sala de aula e, sei lá, você abriu um notebook e era uma falta de respeito, né? O professor tá falando, eu vou abrir o notebook. Mas hoje em dia ele fica no notebook, fica no celular e tá vendo a aula, tá acompanhando. Quem tá online ainda, às vezes tá com os filhos, tá? É normal, né? A gente entende e a partir desse pressuposto começa o seu negócio, claro, né? Eu acho que esse que é o grande desafio, né? Sem dúvida. E dentro disso, né, imaginando assim, também tem um outro olhar, que eu imagino que isso é uma dificuldade, né, quanto mais facilidade de criação de conteúdo, né, acho que o mercado de streaming, ele trouxe uma personalização, né, cara, qual a chance da gente assistir uma série de suspense da Noruega ontem. Ok. Cara, possível um filme da Noruega chegar no Brasil. Você no Blockbuster. Não tem como. A gente consumia o cinema americano na locadora. E é engraçado, porque eu particularmente, tô falando de mim, né? Eu acho que o Henrique também. A gente assiste filmes, eu assisto muito poucos filmes. O mercado de filmes pra mim ficou meio, né? Assim, eu consumo muitas séries. Coisas, por exemplo, qual série que a gente consumia? A série que a TV decidia comprar e tal. Então o mercado mudou absurdamente. Com isso, a personalização do que eu quero assistir, hoje, o que eu quero é o que importa, né? Claro. Essa preocupação, eu imagino que ela existe, né? Mas trazendo até pro nosso dia a dia, como é que faz para entender exatamente o que eu quero e como eu faço para manter tantos nichos que estão cada vez menores, né? Eles são mais nichos, mas eles estão cada vez mais nichados dentro dessa possibilidade gigantesca de conteúdo que existe por aí, né? O on-demand é isso, não é? É a pessoa não ser empurrada ao conteúdo e ser ela a ir procurá-lo e encontrá-lo. Isso tudo até é bastante, não, óbvio que é altamente complexo, mas é a personalização. Sim, isso é os algoritmos e a forma como a gente trabalha várias variáveis, a gente e todo o mercado de streaming, e as pessoas trabalham para ter o melhor algoritmo possível para recomendar o melhor conteúdo possível. E uma parte é feita dentro do produto, outra é feita como um trabalho de marca fora. Como é que estas empresas conseguem gerar interesse na parte do consumidor? Como é que tentam criar uma moda? Como é que uma casa de papel que explodiu, como é que ela explodiu? Como é que aquilo aconteceu? Foi um movimento de marketing que era fora do produto, porque antes disso ninguém ia procurar a casa de papel no Netflix. E, portanto, tem várias componentes aí onde acho que tem um trabalho de produto muito forte, e isso, quanto mais avançamos em tecnologia, mais refinados ficam esses modelos.
como tem um trabalho de fora de como é que a gente cria interesse a partir de iniciativas e ações de marketing que sejam diferenciadas. Eu estava pensando sobre isso, eu fui numa feira grande, né, do mercado de entretenimento no final do ano. Foi no final do ano? Foi no final do CCXP? E eu achei interessante, né, porque essa feira também mudou. O mercado de entretenimento mudou, essa feira também mudou. E antigamente, né, era o filme que ia lançar semana que vem, porque o cara lançava na feira para que tivesse um boom no cinema, né? Então era muito assim, né? E essa feira, basicamente, elas, tirando a Marvel, que tem um portfólio de cinema muito grande, ela é toda baseada em série hoje, né? Todo mundo tá lançando série, inclusive a Marvel e tal. E, cara, muito doido, porque eles fizeram um stand, investimento de marketing, não pensando em novos assinantes. E que daí vem a minha pergunta, né? Uma mudança pensando no marketing, né? Porque você fala em marketing hoje, na maioria das empresas, é um marketing que pensa em atrair novos clientes. Sim, no negócio D2C, sem dúvida. Nós estamos falando de um marketing hoje para manutenção de clientes, né? Cara, existe uma receita muito grande de quem não consome ainda, mas vários produtos, a Live mesmo já tem produtos de assinatura nossos, e hoje a gente faz, né, até um processo que chama Flywheel, né? Que é uma mudança da ideia de funil de vendas, por isso, né? Eu penso no meu marketing, nas minhas ações, na qualidade do meu conteúdo, pensando no meu cliente e também atrair novos clientes, né? Tem muito disso, né? É muito mais caro, em serviços de assinatura, é sempre muito, por regra, é sempre muito mais caro ir buscar um cliente novo do que garantir que o que está lá fica. Portanto, os esforços em relação à retenção e ao churn são gigantescos em todo lado. E como agora, sobretudo no mercado competitivo, existe uma luta pelo bolso e entramos em 23 com uma incerteza económica muito grande, eu acho que não é só nem no Brasil, é no mundo inteiro, é com certeza uma daquelas primeiras coisas que as pessoas pensam, o que é que eu vou cortar? Como é que eu vou fazer agora para sobreviver os próximos 6 meses de incerteza? E por isso a gente tem que sempre mostrar valor da melhor forma possível para os nossos assinantes. E o Lúcio comentou uma questão que era interessante. Eu me lembro que quando eu era criança, vou entregar a idade aqui, mas quando a gente tinha na TV, sei lá, uns 4, 5 canais na televisão, aí passava o filme do Rocky Balboa, no outro dia na escola tava um moleque socando o outro lá, bicho. Todo mundo, Rocky Balboa e tal. Aí era o Karate Kid, tava todo mundo dando voadora um no outro lá, tal, na escola no dia seguinte. E a gente vive num mercado de hiperpersonalização de tudo, né? Então, os produtos que eu compro não são os mesmos que ninguém compra, que eu consumo não é, porque você viu uma série da Noruega, o outro viu e tal. Como que eu consigo entender o mix de produto que eu vou colocar dentro da minha prateleira? Por exemplo, a Amazon Prime tem a Copa do Brasil, né? Que é um produto que vocês entenderam que, olha, aqui no Brasil o brasileiro ama futebol, vamos nessa linha. Tem a NBA, que o brasileiro gosta de basquete também, principalmente o mercado americano, a gente gosta muito, então vamos colocar no nosso portfólio. Mas a gente estava comentando aqui antes, você falou que para cada mercado europeu tem na França tem o futebol francês e tal. Como entender isso e colocar dentro da empresa? Eu acho que aí há muita pesquisa de mercado e assim, a pessoa pode ir ao mais nicho possível de pequenos grupos ou pode tentar também atingir uma representatividade significativa, né? E eu acho que a forma como esses deals, esses negócios de licenciamento são feitos existe uma noção do que é que a maioria das pessoas vão gostar. É aquela componente comercial, não é? E por isso acho que tem vários níveis, a pessoa tem que entender um pouco do seu assinante, o cenário macroeconómico, qual é que é a distribuição demográfica e quais são as populações que estão mais ou menos atingidas, e isto todo o mercado faz igual, e a partir daí tomar decisões que tenham um mix entre coisas que possam ser mais massificadas, coisas que possam ser mais nichadas, coisas que possam ser mais targeteadas, coisas que possam ser mais estratégicas e que talvez nem seja necessariamente pelo resultado próprio de audiência, mas por um outro motivo qualquer. E eu acho que hoje todos têm essa capacidade de operar e de tomar essas decisões. E é interessante, né, quando você a gente para de pensar, para pensar e para olhar como vem aumentando, né? Eu me lembro que quando começaram a surgir lá, Netflix, que foi uma das pioneiras que veio com essa questão, a gente ouvia muito falar, não, a gente tem um mercado de streaming aqui, mas é filme, no máximo, série aqui, sabe? Esportes,
difícil, porque ninguém vai querer ver esporte Delay. ao vivo. Com o famoso delay. Mas nem se falava do delay. A gente falava, cara, o esporte a gente quer ver ao vivo. A gente quer ver o esporte. Cara, hoje você vê ao vivo no streaming. Sim. Né? Tudo bem, um delayzinho ali, mas você vê ao vivo. Se o jogo for exclusivo, o delay é indiferente. É isso que eu ia te falar. Portanto, tudo tem a ver um pouco com a exclusividade e esses delays cada vez estão mais curtos. E o esporte realmente é tipo a última sacada, porque é uma coisa totalmente massificada. As pessoas adoram o esporte, e isto no mundo inteiro, ou diferentes tipos de esporte, mas todo mundo gosta. E é um espaço que assistimos nos últimos anos a entrar rapidamente e agressivamente num mercado como o brasileiro. Portanto, é uma parte hoje que todos pensam, com certeza. E era impensável há um tempo atrás você imaginar no streaming assistir ao esporte, porque ninguém parou, pô, vai ser ao vivo também. Claro. Né? Então, legal. Só que tem um outro lado que se comentava muito também, que não ia pro streaming, só que ainda não foi, que é o lado de notícias. Mas já foi. Hoje, por exemplo, no Prime Video você pode assistir CNN. Já tem a CNN. TV. Entendi. E eu acho que quando a gente tem deals... Mas é assinado à parte também? Não, esse não. Depende dos modelos. Há uns canais que são grátis e são disponibilizados para os nossos assinantes Que legal. de graça dentro do pacote da assinatura Prime. E tem outros canais que são pagos em cima da assinatura. Legal. No caso da CNN ou da Bloomberg TV não tem custo adicional, por exemplo. Portanto, também as notícias de alguma forma podem navegar e podem ser... Volto sempre àquilo que eu disse no início. Onde é que tudo começa? No consumidor. Onde é que o consumidor quer assistir? O que é que ele quer? Quais são as formas? Tipo, é as notícias que o estão a fazer apegar-se a um pacote muito caro de TV paga? É as notícias que ele assiste e ele prefere talvez assistir ver no Twitter ou ver ali? Ou porque é que ele quer assistir ali? Quais são os motivos? E depois, quando a gente entende que existe interesse, a gente tenta entregar o melhor para o consumidor. É doido porque é bem um pouquinho do que a gente falou lá atrás, né? Como a tecnologia vai rompendo, e aí a partir do momento que ela rompe, se a gente acertar no que o cliente quer, não tem erro, né? A gente, no mercado de educação, passou por isso também. Porque se falava assim, não, IAD, né? A primeira versão do IAD era uma versão de PDF, faz atividade, mas eu falei, cara, não dá pra... Aí veio a versão do vídeo do professor. Aí veio a versão da aula ao vivo, aí veio o mix de produto e tal, então vai rompendo. Eu lembro de um almoço que o Henrique falava assim, cara, uma hora a TV a cabo vai acabar. Não tô dizendo que vai acabar, mas nós vamos começar a cancelar a TV a cabo. Isso que lá. Aí eu falava, cara, mas beleza, tá bom. Aí a gente lembra que a gente falava assim, tá, o que a gente assiste de TV? A gente falava filme e série, esporte e notícia, que é o que a gente consome. No caso, nós dois e uma galera que almoça com a gente. Aí falava, cara, o dia que o esporte for pro streaming, a gente vai se livrar. Cara, mas não deu outra. Foi, né, os outros players, a Globoplay, a Star Plus, né, que é a Disney, mais a ESPN, migrarem, mas não deu 2-3 meses, já houve um movimento da gente, não preciso mais da TV a cabo, agora eu assino. E no começo houve uma fase de adaptação mais difícil, né, tipo, que é doido, né, que é um movimento do cliente também, né. Quem gosta, a TV a cabo está lá para quem gosta. Sim, tem gente que não consegue. Todo tipo de clientes, e a gente também não pode cair no viés de acreditar que o nosso cliente é só aquele que é o nosso melhor target. Sim, a gente fica numa bolha, né? Há N diferentes tipos de cliente e pessoas que têm exigências diferentes. Há pessoas que só querem segurança de pagamento e de forma de lidar com o seu serviço. Há pessoas que querem longevidade, há pessoas que querem a descartabilidade de poder cancelar e assinar rapidamente. Então, ou seja, as motivações para a assinatura de cada um são muito diferentes. Eu percebi uma personalização muito sutil na maioria dos streamings com a entrada do ao vivo, que é dar um destaque e um filtro para o ao vivo, que tem a ver com o cliente do ao vivo, o cliente da TV, ligar a TV e escolher o que vai assistir. Porque a série, ainda existe um movimento, minha percepção, talvez possa até falar, não, você está errado, mas é que a série é uma escolha. Eu vou escolher qual série eu vou assistir ou vou continuar assistindo ao que eu estou assistindo. Mas tem momentos, que é principalmente o momento do vou ver ao vivo, que você só quer ligar a TV, né? E eu acho que muito da barreira entre o streaming e a TV a cabo, ou a TV ao vivo, é essa. É ligar a TV e... Entre o on-demand e a sua...
Take me somewhere. Me dá aí o conteúdo aí. E os streams, alguns deles, já tá acontecendo, né? De ter lá uma forma que eu simplesmente falo, me mostra o que tá ao vivo. Aí me dá, escolho, assisto, né? É quase que uma troca de canal, né? Cara, é interessante. Eu gosto de algumas coisas, sabe? Quando a gente vê um perfil como um todo, sabe? A gente vê a tecnologia do streaming como evoluiu de uma forma impressionante. Acho que todo mercado, qualquer pessoa que a gente tá ouvindo vai falar, tá bom. A gente vê que a tecnologia evoluiu muito em alguns aspectos, né? Tem um aspecto do Amazon Prime Video que eu acho que só a Amazon Prime Video tem, que é o negócio do raio-x dos artistas, quando você dá um pause no vídeo. Você sabia disso, Rodrigão? Você pausa o vídeo e ele mostra quem são os atores que estão naquela cena e tal. Isso é legal, é só a Amazon Prime Video tem, né? Que eu saiba, sim. Eu não posso falar por todos os streamings, mas que eu saiba, sim, é uma feature nossa. É genial. Por outro lado, tem algumas coisas ainda que eu acho que tem um caminho grande a evoluir, que é no user experience da plataforma em si. Por exemplo, essa série eu já assisti inteira, já não precisa mostrar, eu vi na conta da minha mulher, então já tira da minha lista. Então acho que tem algumas funcionalidades que eu acho que, como um todo, a plataforma deve ganhar, Sim. mas a tecnologia é impressionante como vem transformando o mercado de forma massiva. É um pouco aquilo que falávamos há pouco, que é a exigência do consumidor é cada vez mais alta, não é? Porque a expectativa do consumidor hoje, ela é irrealista em relação àquilo que é até a realidade do consumo, porque nós vemos o caso dos robotics, aquela robotics company em Boston, tem lá aquele robô que sabe fazer malabarismo e salta e dá mortais e não sei o quê, e a gente a partir desse momento fica tipo, isto é o que eu tenho que esperar de qualquer tipo de robô que eu possa funcionar. E depois, na verdade, o mais longe que a gente está em robótica e inteligência artificial é um chat GPT ou um carro automático da Tesla. Tipo, são coisas que já são muito avançadas, mas já nunca surpreende ninguém. Eu lembro-me perfeitamente quando saiu o iRobot, não sei se lembram, com o Will Smith, e a Audi fez aquele protótipo, aquele carro. E eu lembro-me de ver aquele filme e olhar para o filme e pensar, tipo, uau, tipo, isto é o futuro vai ser assim. Hoje não há quase nada que me mostrem, inclusive é um Interstellar, quando saiu, que fala sobre entrarmos em outras dimensões, space traveling, etc., que eu fico tipo, não, isto é impossível. Tipo, tudo agora que me projetem no futuro, eu penso tipo, claro, eu não espero outra coisa, nos próximos 30 anos eu quero poder viver para sempre, ou quero poder teletransportar-me. A gente virou tão exigente pela informação, pela forma como a gente conta histórias e tudo mais, que aquilo que antigamente era uma coisa inacreditável, que era o vídeo futurista do iRobot com o Audi, agora do nada é tipo, não há nenhum protótipo de carro hoje que vocês vissem que não pensassem, claro, isto faz todo o sentido, isto é óbvio, sabem? E é por muito complexo que seja. E a maioria da tecnologia ainda não está lá, portanto, só podemos esperar nós como consumidores vamos continuar a ser cada vez mais exigentes. As plataformas, as empresas têm que se acostumar e que se adaptar a ele. Um exemplo disso é quantas vezes você ouviu que está com um iPhone aqui, quando a gente ouve que a Apple não inova mais. A Apple não, agora... Cara, mas se você olhar um iPhone antigo, você vai olhar... Eu trabalhei, os celulares é interessante, eu trabalhei na Samsung e acontece que o custo... A verdade é que existe um platô daquilo que é a incrementalidade da tecnologia. Tipo, um primeiro iPhone, por exemplo, foi um salto de quase 0 para 100, certo? E depois os iPhones iam evoluindo e do 0 para 100 passou do 100 para o 175, dos 175 para os 230, dos 230 para os 250 e vai fazendo meio que uma curva meio que linear, né? E o que é que acontece? Fica cada vez mais caro trazer uma tecnologia incremental, tipo, sei lá, uma bateria a energia nuclear, ok? Imagina essa, isso poderia durar uma bateria sempre, nunca precisava de carregar o seu celular. O custo e a distância que nós estamos de poder fazer isso é tão grande que um celular nunca poderia custar $1.000, que já é muito caro. $1.200, os Samsungs, os Apples. Portanto, assim, ou o celular passa a custar $3.000 para ser foldable e dura para sempre e tem tecnologia mágica e tal, ou então não faz sentido comercializá-lo. Portanto, também eu acho sim que apesar de mudar muito ainda, hoje é mais difícil, por exemplo, nos celulares, conseguirmos ser brutalmente inovadores versus aquilo que a gente assistiu nos últimos 10, 15 anos.
Mas para tudo, né? Todo mercado tá assim, porque o consumidor tá dessa forma, né? E aí eu queria trazer um outro ponto, porque quando a gente traz a Amazon, sabe? Eu acho que eu me inspiro muito sempre quando eu leio os livros, o Jeff Bezos e tal, porque você para imaginar a empresa que poxa, sei lá, acho que é a maior referência quando a gente fala em colocar o cliente acima de tudo. E você citou várias vezes aqui, né? Olha o consumidor como um foco. Como é que essa experiência na Amazon? A cultura da Amazon é essa mesmo? Poxa, o cliente sempre tem que estar em primeiro lugar. Vamos pensar no cliente como início. É assim mesmo? Conta... Eu posso falar a minha experiência como pessoa e não necessariamente como porta-voz da empresa, mas eu acho que não existe nada tão forte como esses princípios de liderança da Amazon e o Customer Obsession sendo um dos centrais. E, portanto, sim, é sempre work back from the customer, sempre pensar o consumidor em primeiro, como é que a gente se adapta a ele, como é que a gente continua ouvindo o consumidor, como é que a gente molda os nossos produtos aos olhos do consumidor, como é que a gente assume sempre, de certa forma, que ele está certo e como é que a gente não olha, a gente está atento, mas eu sinto que tipo, é que lá o foco é sempre o consumidor e nem é tipo a competição, o que é que eles estão fazendo, o que é que nós temos de fazer igual, não, é o que é que o consumidor quer e a partir daí a gente tenta criar a melhor solução possível. Portanto, sim, é muito impregnado na cultura, pelo menos é isso que eu sinto como funcionar. Quando a gente escuta, né, é um viés sempre complexo, né? Porque quando você escuta o foco do cliente, você imagina uma personalização gigantesca. Aí você fala, cara, eu vou ter que ter muitas pessoas porque eu vou atender cada um de forma personalizada e tal. E é uma confusão isso, né? Porque no fundo é uma mistura, né? É o foco e não a operação. Porque a gente imagina, não, a Amazon falou, então cada vez que você fala lá, você vai ter um atendimento personalizado, tem uma pessoa lá que vai te atender, que vai fazer. Imagina uma onerosidade gigantesca, né? E não é exatamente isso, né? É como você escuta e transforma e faz um processo para que essa pessoa nem precise mais falar ou atingir e tal. E quando falar com você, né, falando de atendimento especificamente, é como isso se transforma em algo mágico e não em algo, né? E a tecnologia também vai trazer muitos benefícios em relação a isso. E isso é amplo ao mercado como um todo. Hoje existem soluções meio que para tudo e apoios para entregar essa experiência excelente ao usuário sem termos que ter 40 mil headcounts de pessoas a responderem uma a uma a cada celular, não é? Ainda que isso também possa e continua a existir na maioria das empresas. Portanto, é impressionante, sabe? Porque eu sou um cliente da Amazon há muito tempo e eu compro muita coisa, né? E compro de tudo. Mas de tudo mesmo, né? E eu me lembro que uma vez eu recebi uma encomenda que chegou na mesma caixa produtos de limpeza e refrigerante. Sabe, aquelas latinhas de Guaraná. Uhum. Aí eu mandei uma mensagem. Falei, não queria que fosse na mesma caixa, sabe? Porque o produto não é o mesmo, né? Eles falaram, Henrique, tá bom. Cara, vem em caixas separadas hoje. Mas eu fico imaginando a operação pra fazer isso, sabe? Sei lá, olha, marca aí que não é, sabe? Não, mas... É que a gente fica imaginando, talvez você tenha a resposta. Se eles marcaram pro Henrique, que a partir do Henrique não gostaria, ou que você fez parte de um número de pessoas que fez essa reclamação, e eles marcaram para todo mundo que não faz sentido mandar limpeza, entendeu? Até a minha frase é um pouco disso. A personalização, ela sempre confunde, porque parece que você vai criar um mundo paralelo para cada consumidor. Mas existe a tecnologia nos proporciona isso, né? De falar, cara, vou criar aqui um catálogo e, cara, isso aqui faz sentido, o consumidor está pedindo, então vamos criar um processo. E aí parece personalizado, mas no fundo é um processo, né? Não sei. Eu acredito que seja muito mais por aí até. Eu não estou por dentro até dessa operação de varejo, mas realmente, por princípio, acho que é basicamente impossível haver um para um, não é? Na relação de empresas e consumidores, sobretudo quando é um negócio B2C. Portanto, claramente vem de processos, de eficiências, de operacionalizar coisas que funcionam e que de alguma forma entregam esse valor e trazer essa tecnologia e essa camada, nunca perdendo o lado humano. Porque apesar de tudo, quando
quando querem falar com alguém, conseguem falar com alguém também. Não, eu acho a experiência como um cliente da Amazon é realmente impactante. Eu gosto muito, sou um fã de carteirinha. Agora, Antônio, se você tivesse que citar pra gente uma frase que você tem ao longo da sua carreira que te marca de alguma forma, qual seria essa? Olha, não sei se é tanto de carreira como é de vida, mas eu tenho uma que eu gosto muito e falo bastante, até entre amigos, que é a melhor hora para plantar uma árvore foi há 20 anos. A segunda melhor hora é agora, porque é na ideia que nunca é tarde para nada. Eu faço terapia, gosto imenso e, por exemplo, vejo o processo da terapia, como é que ele funciona e que nós realmente podemos trabalhar em nós em qualquer idade, em qualquer fase da nossa vida e, portanto, a ideia de que mesmo que alguma coisa já tenha passado da oportunidade não significa que a gente não possa recomeçar e refazer e ir atrás, é uma coisa que eu levo sempre muito na minha cabeça. Concordo plenamente, até porque poderia ter começado, mas começa agora, né? Exatamente. Tem gente assim, apesar de tudo, tem uma vida. Eu pessoalmente só acredito numa vida, portanto ainda fica mais complexo. Eu também. Por isso, a partir desse momento, eu acho que é aproveitarmos isto ao máximo, e a forma de aproveitar é acreditar que para a frente ainda tem muita coisa sempre, porque senão a gente vive agarrado ao passado e o que não fez, e o que não fez, e o que não tentou, e acabamos a sofrer, né? E ao longo da sua carreira, tem algum conselho que te marcou? Cara, tem até 2. E eu acho que foram ensinamentos que não vêm da minha carreira também. Eu acho que muitas das coisas que a gente aplica na nossa carreira são coisas que a gente aprendeu em casa, não é? Mas eu tenho um particular que sempre foi muito incutido pelos meus pais, que era a visão de nunca responsabilizes os outros quando as coisas correm mal. Tipo, procura sempre entender onde é que tu podias ter feito melhor, porque a partir do momento onde a gente responsabiliza os outros pelas coisas que não estão certas, então a gente perde o direito de nos responsabilizarmos a nós quando as coisas correm bem. A gente perde o ownership, perde a capacidade de ter controle sobre a nossa vida e, portanto, sempre que falhar ou que alguma coisa falha, eu penso, ok, o que é que eu fiz de errado? Mesmo que às vezes eu possa não ter feito nada de errado aos olhos de alguém. Porque assim, sempre que acontece alguma coisa de boa, eu também tenho a capacidade de dizer o que é que eu fiz de certo aqui? Como é que eu contribuí? De que forma é que isto eu sou dono disto também? E esse é um primeiro. E um segundo, que é particularmente do meu pai, que sempre me ficou muito, que é a liberdade é um produto da curiosidade. Ele sempre dizia, curiosidade traz informação e nós irmos atrás de experiências, informações, pessoas, vidas e tudo mais. Essas experiências, essas informações, essas vivências trazem escolhas, porque quando a gente entende que existem vários caminhos, tem que aprender sobre eles primeiro, mas depois a gente entende, a gente é-nos dado muito mais opções e muito mais escolhas, e essas escolhas, ultimately, é liberdade, não é? É a capacidade da gente poder seguir por N caminhos diferentes, de forma diferente, e portanto, para mim, a liberdade mais pura é a gente manter-se curioso, porque isso vai sempre trazer lá na frente uma capacidade da gente iterate, não é? De irmos para vários caminhos e podermos fazer várias coisas. Adorei que você comentou quando você fala principalmente da gente controlar e focar no que a gente tem controle, no que a gente pode controlar. Eu acho que faz muito sentido, sabe? Porque é muito fácil você pegar e falar, aconteceu isso aqui errado, mas a culpa é dele, pronto, acabou, né? E é um viés muito comum. É uma das coisas mais comuns. Não há nada que eu goste mais do que ver algum membro do meu time ou alguma pessoa que eu conheça vir falar comigo e, mesmo numa coisa que aparentemente ela não fez mal ou ele não fez mal, dizer assim, mas eu podia ter feito melhor aqui. E uma coisa é a pessoa estar dizendo aquilo para se automutilar, que não é bom, e aí é preciso entender a diferença. Outra coisa é a pessoa dizer, eu podia ter feito melhor aqui e isto não correu bem, isto não correu bem, porque se eu tivesse feito mais aqui, poderia ter dado certo. Essa é também a pessoa que vai conseguir fazer uma coisa certa e dizer, fui eu, tipo, correu bem. Eu acho isso top, porque é raro as pessoas terem a vulnerabilidade de assumir que erraram. E isso é muito difícil. E a vulnerabilidade é uma qualidade que eu porque no fundo parece mais fácil responsabilizar o outro, né? Sempre. Mas você perde tempo, porque a gente sempre brinca aqui na live, né? Às vezes acontece uma coisa, um erro, e aí a gente fica um dia procurando quem errou, né? E a solução o problema tá lá.
problema tá lá comendo solto, é um incêndio. O incêndio começou, tá lá. Imagina que todo mundo dizia assim, eu errei. Cara, já tinha resolvido. Eu errei. Cara, em 3 segundos você tem 7 pessoas que todas sabem onde erraram, o processo falhou. Aprenderam, né? E aí você perde tempo, não tem tempo de aprender e fica perdendo tempo responsabilizando o outro. E no fundo, por mais que você tente, as pessoas vão... No fundo, você não aprende com os seus erros e o outro também não tá aprendendo e já era. E eu acho que o grande ponto desse conselho, que eu acho de verdade muito válido, é você entender que você não controla o que não é você, cara. Entendeu? O que tá no meu poder eu consigo controlar, sabe? Então, cara, esquece, entendeu? E aí você sofre por coisas que você não pode controlar. Aí você só perde tempo. Ponto, E o segundo ponto eu gostei também muito, principalmente porque quando a gente fala, quando você trouxe de curiosidade, né? E é interessante, né? Porque quanto mais a gente estuda alguma coisa, mais a gente vê que não sabe nada, né? E quanto mais a gente estuda, e quanto mais a gente se aprimora, e quanto mais a gente busca informação, o mundo vai se abrindo, porque você vai descobrindo coisas novas, né? Exatamente. Então, genial, muito bacana mesmo. E uma competência que você acha que todo mundo deveria dominar ou procurar dominar? Olha, eu acho que hard skills, eu não acho que haja nenhuma que eu destaque, porque eu acho que hard skills todas se aprendem. Tudo se aprende. Tem muito mais a ver com como é que a gente gera a nossa mente e a nossa capacidade de aprender. Eu diria claramente aquilo que pelo menos a mim até hoje sempre me ajudou bastante. Eu não sou uma pessoa genial, nunca me destaquei, não era o melhor aluno e não era a pessoa mais brilhante e nada disso, mas aquilo que sempre me ajudou muito foi a consistência e a disciplina. E eu lembro-me que eu ouvi um cara, um norueguês, uma pessoa que fazia triatlo, uma coisa assim, e o cara dizia, se eu me baseasse na motivação, tipo, eu, a cada 3 dias, como qualquer ser humano, a gente acorda triste. 5 dias ou 10 dias, dependendo da pessoa. Pô, é um dia chato, alguma coisa falhou ali e o nosso índole vai lá abaixo e ficamos um pouco tipo, o que é que eu estou a fazer? Sentido da vida, aquela coisa toda. Se o nosso output depender da motivação, acabou, não tem chance. Porque como líderes a gente tem que apresentar-se como consistente, a gente tem que mostrar que está lá, a gente tem que dar apoio. E eu não posso chegar um dia ao escritório furioso e chateado, nem ao escritório, nem nas minhas relações pessoais, só porque sim, e isso vai ter um impacto nelas. Portanto, claramente a consistência e termos a capacidade de não sermos pautados pela motivação, mas sim por uma... A gente até pode estar mais triste ou mais contente, mas encontrar mecanismos, processos para garantir que a nossa entrega está lá sempre. E isso, na minha opinião, é de longe aquilo que mais contribuiu para a minha carreira até hoje. Muito bom. E é uma verdade que você acreditava, falando, isso aqui não vai mudar. E aí chegou uma hora e você falou, opa, mudei de opinião. Olha, 2 coisas. Primeiro, eu sempre fui uma pessoa muito honesta. Sempre fui reconhecido como alguém que era muito frontal. E eu achava que a honestidade, quase que ela era uma desculpa para todas as atitudes. Tipo, como eu estava sendo honesto, então eu não estava fazendo nada de errado. E acho que com o tempo, e à medida que a gente entra em relações mais complexas, tanto de trabalho como pessoais, a gente entende que a honestidade nem sempre é a melhor solução. Às vezes as pessoas só querem ser ouvidas. Às vezes as pessoas não estão procurando que a gente seja duro com elas. E portanto isso para mim, que sou uma pessoa muito cartesiana, foi um aprendizado. E a segunda, que está muito ligada a esta, tipo, e esta é mais recente, é tipo, nem sempre ter razão é o mais importante. E às vezes é muito melhor a gente simplesmente não ter razão. E até ontem estava ouvindo um podcast muito interessante entre 2 caras que eu gosto muito, e ele dizia, faz o exercício de entrar em 4 discussões e dizer à pessoa que ela tem razão, tipo, mesmo que tu não acredites. Tipo, entra num assunto controverso e diz, depois tens toda a razão. Realmente, este cara aqui é muito melhor do que o cara que eu estou defendendo, tipo, boa. Porque isso vai nos ajudar a treinar a nossa capacidade de empatia, a nossa capacidade de entendermos que realmente nem sempre estamos certos, a nossa capacidade de aprender, porque quando a gente acha que tem razão ou quando a gente vai à procura da razão, a gente fecha-se, a gente não ouve, a gente não escuta, a gente não entende, e por isso claramente, e acho que esse talvez seja um que vai durar e vai ser até mais importante para a minha vida, é tipo, nem sempre é preciso ter razão. Eu vi outro dia um cara falando de vitórias desnecessárias, né? Que a gente tem micro vitórias na nossa vida, no dia a dia, vitórias aqui, né? Ele dava o exemplo do trânsito, do tal e do tal. E aí a gente gasta energia demais com vitórias totalmente desnecessárias. E aí chega desmotivado, talvez com até pouca energia física,
para vitórias que são importantes, para se dedicar. E aí, na hora de comprar brigas que realmente valem a pena, a gente está desgastado e está cansado de brigar porque a gente ficou brigando por um monte de coisinhas. Acha que é importante e do nada, tipo... E às vezes a gente acaba e, tipo, tínhamos razão, mas todo mundo ficou puto uns com os outros. É tipo, o que é que isto serviu? Não levou a lugar nenhum. E as pessoas não querem concordar. No final das contas, os argumentos têm seu lado. Mais sentido a gente perguntar e tentar entender do que necessariamente estar tentando sempre procurar a razão. E olhem que eu acho que alguns amigos meus vão ouvir isto e vão dizer, isso é ele mesmo, Antônio. mas realmente é uma coisa que com o tempo e com a maturidade tenho vindo a entender. Então, tendo uma filha pequenina, bebé, fica mais claro ainda que há uma coisa da índole humana que é muito natural, que não procura razão, ela procura apenas viver, emocionar-se, e esse equilíbrio entre o racional e o irracional é muito bonito. Antônio, vou separar um presente para o Antônio aqui, Rodrigão. O que você trouxe para uma garrafinha da Live? Muito obrigado. Eu estava querendo comprar uma, a minha mulher não me deixa comprar aquelas de esquina, portanto agora tenho uma aí, ó. Tenho uma fita. Boa. Quero fazer uma pergunta para você. Me dá uma dica de uma música para eu colocar na playlist para os nossos alunos aqui, para eles curtirem. Só não tô no Amazon Video aqui, tô no Spotify. Mas... Olha, eu vou te dar uma que é... Como eu não tenho muita... Hoje em dia no Spotify, aliás, a gente ouve música e muitas vezes nem sabe o nome dela, sabe? Tipo, é uma coisa meio... A gente aprendeu a ouvir música muito sem conhecer. Uma música que para mim é muito marcante sempre, eu tinha muito medo de andar de avião, a vida inteira, e andava muito de avião, e com o tempo, que sou zero supersticioso, mas a única superstição que eu tinha era com os aviões, e eu sentia que tinha sempre que aterrar escutando uma música, mesma música. E ainda hoje, que já não tenho medo de avião sequer, cara, sempre que eu aterro, eu ouço a música. E, portanto, a terra é pousar. Pousar, exato. Pousar. Quando no Spotify vem aquelas listas do ano, esta música que eu já nem procuro tanto, mas é tipo uma obrigatoriedade, ela faz parte sempre tipo do top 10, que é o Dog Days Are Over do Florence and the Machine. Vou procurar aqui. Que a gente vai dar um playzinho rápido aí pra galera. Vai. Tem que ser rápido. Qual que é? Como é que é? Dog Days Are Over. Isso. É uma música muito famosa de casamento e de... É pra pousar bem calminho. Não, calma, porque ela explode, ela tem vários... entendi. Ok. Deixa eu passar pra frente. Vai o YouTube no... Clássico, hein, Rodrigão? Beleza? Não gostou da dica? Deixa eu pausar aqui para o YouTube não me bloquear. Mas, Antônio, quem quiser continuar esse bate-papo contigo, ou encontra onde, meu cara? Cara, eu não sou tanto de redes, eu obviamente tenho um Instagram, porque eu gosto de fazer parte do mundo, mas eu acho que o que eu uso mais, assim, normalmente é o LinkedIn, portanto as pessoas, o meu nome não é assim tão comum, por isso a galera pode me encontrar, e no Instagram também. O meu primeiro e último nome são fáceis de encontrar. O Rodrigão vai colocar o link na descrição aqui. Certo? Antônio, obrigado pelo bate-papo. Obrigado, gente. Foi show de bola. Muito obrigado pela aula aí sobre o mercado como um todo, de streaming, engajamento, várias ideias, vários insights interessantes. Galera que está acompanhando a gente, muito obrigado. Não esquece de compartilhar e tudo mais. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Luciano, obrigado. Forte abraço e até a próxima.